Olá, o meu nome é Cíntia Viana do @Conexão com CX e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, de propor uma reflexão sobre magnetismo e poder pessoal. O que acontece? A humanidade ela ainda se encontra muito completamente dominada por instintos mais animais mesmo, de competição, força, tomada de poder. Então, ainda que de forma inconsciente, a maioria de nós ainda vibra muito em questões puramente viscerais para satisfazer questões de sobrevivência e prazer carnal, e com isso ela não se conecta na sua essência. Nós somos seres energéticos, então cada um de nós tem uma vibração, um código que reflete a nossa identidade. E é por isso que nós temos diversas características que nos são únicas. E aí está, na nossa essência, nessas características e em tudo aquilo que a gente é, o nosso magnetismo e o nosso poder pessoal. Então, é o poder, a emanação da energia de quem a gente é e o que a gente veio para entregar, para trazer para o mundo e o que a gente veio atrair do mundo com esse nosso magnetismo, com essa energia. Se nós formos procurar hoje na internet mesmo, em diversas publicações, você vai ver que tem muita gente ensinando como ser mais magnético. Geralmente esses ensinamentos, eles são voltados para questões de negócios, né? Negociais, para o campo financeiro, material, ou para as questões de conquista, sexualidade, relacionamentos interpessoais. Mas sempre objetivando poder, dominação, subjugação do outro, conquista daquilo que se quer através da sua vontade, sem uma ideia mais contextualizada de tudo que envolve, das outras pessoas, dos outros seres envolvidos, né, nesse movimento de conquista. É mais uma energia de dominação mesmo. O que acontece? Isso tudo deturpa muito o caminho para que a gente possa chegar ao autoconhecimento e se conhecendo, sabendo quem é, o que gosta, o que faz, o que ama, o que traz paz, saúde, harmonia para a própria vida, a gente cai nessas armadilhas e se desconecta cada vez mais da nossa real essência, que é a fonte do nosso real magnetismo pessoal, do nosso poder mesmo, daquele poder que vem de Deus, que vem da criação, que vem do todo e que tem uma razão de ser muito maior, muito além daquilo que a gente pode imaginar com a mente racional. Então hoje eu vim conversar com vocês para que vocês saibam nesse primeiro momento, é um primeiro vídeo, né, sobre magnetismo e poder pessoal, provavelmente terão outros, do quanto você se afasta do seu poder pessoal quando você atrai para o seu campo, através das suas dores, tudo aquilo que você não quer atrair. Então quais são os pontos cegos que te fazem ser magnético de uma forma que você não quer, ou de uma forma que você não precisa, de uma forma que te impede, né, de atingir a paz, a harmonia, bons relacionamentos, boas relações interpessoais, saúde, prosperidade. Nós somos aquilo que nós estamos vibrando. Então a gente tem aí a lei da atração. Vamos pensar, sentir e agradecer e fazer listas de intenções e quadros de visualizações e tudo vai acontecer. O que acontece? Essas técnicas são ruins, elas são erradas? Não, elas não são.
mas tem algo mais profundo que precisa ser feito primeiro, que é a limpeza emocional, que é a gente saber onde a gente está. E a maioria da humanidade não amadureceu. Então nós continuamos com dores e carências muito infantis, limitações muito fortes, que nos impedem de crescer, expandir, entregar algo e receber algo de forma equilibrada, de forma coerente. Então, quando você vibra na carência, na escassez, na mágoa, na dor, rancor, raiva, ódio, dor, você automaticamente está criando mais disso. Em um caso mais profundo, você vai criar isso em todas as áreas da sua vida, né? Você não vai conseguir, entre aspas, ser bem sucedido em nenhuma das áreas. Quando a gente fala em áreas da vida, a gente coloca sempre aquilo que a gente julga, a maioria de nós, né, aprendeu e julga como o essencial, que é família, trabalho, finanças, saúde e espiritualidade. Às vezes a gente pode ser muito bem sucedido em uma dessas áreas, mas enquanto a gente tem dor e rancor e problemas e mágoas em todas essas outras áreas, a gente continua atraindo desafios e dificuldades. E nós somos ensinados a olhar para o externo, desde muito pequenininhos. Eu costumo fazer uma análise histórica social e você pode ver que há anos atrás, uma pessoa com 12, 14 anos, ela já ia para a vida. Ela ia trabalhar, as condições eram muito precárias, mas ela já estava constituindo família, levando a vida adiante. E isso também, pelo excesso, né, de trabalho e de cobrança tão cedo, né, de sobrevivência, essas pessoas deixaram muito de lado a parte espiritual e emocional também. Com o passar do tempo, nós fomos conquistando mais facilidades, mas materialmente a nossa vida foi ficando mais leve. Para a gente ter certeza disso, basta olhar, por exemplo, como era o saneamento básico e a questão de estrutura dos nossos antepassados. Você vai pegar aí avós, bisavós de muitos de nós, de pessoas contemporâneas a mim, eu já vou fazer 42 anos, essas pessoas não tinham saneamento básico, água encanada, então era muito difícil. A gente teve essa construção, que nos trouxe muito conforto e acesso à saúde, uma vez que a gente teve acesso, né, à água tratada, enfim, melhores condições de saúde. Nossa vida foi se prolongando também, porque há anos atrás nós fazíamos a passagem corpórea ainda muito jovens, né? Devido às condições tão desafiadoras do ambiente, né? Socioeconômicas e ambientais. E com o passar do tempo isso foi melhorando e naturalmente foram aflorando as questões emocionais e espirituais, energéticas. A gente passou a ter, entre aspas, tempo para sentir. Só que nós não fomos ensinados a tratar, a olhar, a sentir. Claro que esse ensinamento também é algo que a gente coloca hoje, porque todos nós viemos com a centelha divina, a gente veio com uma conexão direta com Deus. E se nós pararmos para silenciarmos a nossa mente um pouquinho e nos conectarmos com o nosso corpo, com os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós vamos acessar aquilo que precisa ser visto, né? Todas as dores e desafios. E também vamos acessar o amor da criação. O amor que Deus sente por nós e que nos ajuda a curar, a juntar todos os pedacinhos, né? A ressignificar todas as dores que a gente tem para ressignificar. Mas com essas facilidades, a gente continuou ainda, e isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar para o progresso e querer, né, dinheiro, bens materiais, não é isso. Mas houve uma deturpação muito grande a ponto de as pessoas colocarem de novo as questões emocionais
as questões espirituais no bolso e seguirem aí para uma luta desenfreada por competição. Então não basta eu ter o que é essencial para eu sobreviver, e aí sim eu poder olhar para as emoções e para o espiritual, que para mim são indissociáveis. Eu quero mais. Então eu quero continuar lutando para ter acesso a sempre mais. Mais. E isso não é ruim quando há o equilíbrio. A grande questão é que nós estamos extremamente desequilibrados. Então nós estamos ignorando completamente os comandos que a gente recebe do externo, né? Da grande mídia, que é compra, produza-se. Você nunca está bem da forma como você está. Com o público feminino, um apelo estético, né? E sensual muito grande, uma imposição de uma padronização que é completamente antinatural, né? A gente não vem padronizado da natureza, então não tem por que a gente buscar essa padronização externa. Com relação aos homens, a questão da dominação e do poder, então a questão sensual também muito forte, só que completamente desprovida, né, de amorosidade e de espiritualidade. Então, dinheiro, poder, potência sexual. Como o professor Hélio Couto fala, nós estamos ainda presos no segundo degrau, que é justamente isso. Não saímos do lugar, né? Alimentação, manutenção, sexualidade, procriação. A diferença é que o ego hoje impede, inclusive, quem já está nesse patamar socioeconômico um pouco melhor, inclusive de procriar, porque filho dá trabalho e custa dinheiro, então ninguém quer ter. E isso não é uma crítica, né, gente? É uma constatação, como eu disse pra vocês. Energética, espiritual, histórica, social. Eu não tenho filhos. E eu vejo o quanto a vida foi colocada em segundo plano para que dessemos lugar a uma vida criada pelo externo, né? A uma vida criada pelo poder social e político, pelos meios de comunicação e embasada nas dores e frustrações daqueles que vieram antes de nós. Cíntia, o que tudo isso tem a ver com magnetismo e poder pessoal? Quando a gente segue a manada, a gente segue a propaganda, segue o que o primo bem-sucedido está fazendo, segue o que o grupo social X acha que é bom e certo, né? Ou aquela pessoa que a gente acha que é bem-sucedida ou é bem-sucedida em algum segmento e deixa de olhar para as nossas necessidades pessoais, para a nossa intimidade, nós estamos completamente perdidos e dissociados da nossa essência. E com isso, nós estamos com o nosso magnetismo e poder pessoal completamente deturpado. Quando nós estamos minimamente equilibrados, nós temos um campo eletromagnético que parece uma maçã, um donut. Ele está ali, sóbrio, coerente e nos mantendo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desventuras, obstáculos, não é isso. Mas com tudo que vem do externo, ou mesmo de dentro do nosso interior, a gente consegue olhar de um lugar de mais serenidade e buscar respostas e soluções de um lugar de paz. Mas hoje, com a hiperestimulação sensorial, redes sociais, programações, realidades virtuais, onde você pode ser o que você não é em tempo integral, enquanto que você é escravizado para que você passe essa imagem para o externo, viver essa realidade, ela acaba te adoecendo das mais diversas formas. A principal forma é energética e espiritualmente. Então a sua mente ela fica extremamente acelerada, ansiosa e não te permite externar, trazer para o mundo a sua essência, aquilo que você é. Porque você fica o tempo todo, ao invés de emanar, viver, vibrar, vivenciar aquilo que você é, você tem uma luta muito grande para construir algo, trazer algo do externo para dentro e então manifestar.
Então a gente se condiciona a fazer o caminho contrário. Eu pego o que está externo, tento me adaptar a esse externo para daí mostrar algo. E isso nos enfraquece, nos adoece, obstaculiza a nossa prosperidade, nossas relações e nos distancia da nossa essência e de Deus, da espiritualidade maior. Então notem que nós nunca estamos sozinhos e sem apoio, mas nós escolhemos as nossas companhias e aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer vivenciar. Como terapeuta sistêmica, outro ponto muito forte que eu noto de cedência desse poder pessoal que nós vivenciamos é o agradar e suprir as necessidades emocionais e os sonhos dos pais, avós, cuidadores, responsáveis, né? Biologicamente pela nossa vinda aqui nesse mundo. Então, quando a gente adulto tenta agradar o pai e a mãe, os avós, os cuidadores ou quem quer que seja que tenha cuidado de nós, a quem a gente tenha um carinho, uma gratidão, a gente não está favorecendo a eles e não está nos favorecendo. E a nossa alma vai se sentindo cada vez mais oprimida. Então, assim, as doenças mentais, gente, e as doenças energéticas, espirituais, as chamadas obsessões, elas têm uma tendência muito grande de aumentar consideravelmente daqui pra frente, tá? Por quê? Porque isso tá vindo muito forte. Com a transição planetária, nós estamos enfrentando o que se chama de apocalipse, e ele já está acontecendo. E todo mundo espera algo externo, algo fora. E não que isso não vai existir, né? A gente sabe que sim, e já está acontecendo aí, nós temos guerras, questões políticas muito difíceis em andamento, e óbvio que isso vai se refletir no universo externo, né? Mas o apocalipse do qual a gente deve tomar posse e cuidar e olhar e parar para pensar e refletir é o interno, porque nós criamos a nossa realidade. Então o mundo aí fora está do jeito que está porque nós estamos vibrando. Nós estamos, através do nosso poder pessoal e magnetismo, criando todo esse caos. Chegou uma hora que parece que o caos exterior não foi o suficiente para nos apontar aquilo que precisamos melhorar enquanto humanidade interiormente. E eu vejo, tanto nos meus atendimentos quanto na minha vida pessoal mesmo, né, gente? Eu estou trabalhando com terapias integrativas oficialmente há 3 anos, mas a minha busca pessoal vem de muito tempo mesmo. Mais de 20 anos. Eu tive 10 anos de cartazes intensas, depois elas retomaram novamente, porque é um resgate de almas, é um resgate de identidade, de autenticidade do espírito. E nenhum de nós, encarnado neste momento aqui na Terra, vai escapar disso. E esse vídeo é para que a gente possa pensar junto justamente em como está o seu magnetismo, o seu poder pessoal, o que você está vibrando. Qual a sua contribuição para o seu ambiente íntimo, familiar, profissional, sociedade, estado, país, mundo, porque o que você está vibrando, você está entregando aí para fora também. E obviamente isso não é para ninguém se sentir culpado e para se punir, mas é um convite a uma reflexão profunda para que você se olhe e não passe por tribulações que vão te levar a um lugar de insanidade e de doenças físicas também. Porque o corpo manifesta aquilo que trazemos na alma. Então nós temos 7 chakras principais, inúmeros outros secundários, e com o adoecimento desses chakras, nós acabamos adoecendo o nosso corpo físico também, a nossa mente. E o que nós estamos vibrando denota qual chakra está doente.
Então, se eu estou com a minha sexualidade completamente deturpada, se eu estou agindo de forma promíscua, me relacionando sexualmente com diversos parceiros sem amor, se eu estou usando o sexo para amenizar as minhas raivas, frustrações, para que eu tenha uma dose de prazer imediato, eu estou com o meu chakra sexual adoecido. Se eu estou completamente com medo, insegura, se eu estou vibrando na raiva, no não perdão, no arrependimento profundo, meu chakra raiz está desconectado, eu não tenho confiança na vida, eu vou manifestar problemas atrelados a essas condições. E eles podem ser físicos, mentais, emocionais, espirituais. Se eu estou atraindo para mim a vida do outro, usando o meu magnetismo para, ao invés de cuidar da minha vida, cuidar da vida dos meus irmãos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, quem quer que seja, às vezes até um animal de estimação, gente. Se você está projetando as suas ideias e aquilo que você acredita no sentido de mudar o outro, de dominar o outro, você também não está direcionando a energia para você. Está vampirizando, colonizando o outro. Isso vai te provocar doenças e muitas frustrações. Se você tem solidão, mágoa, sensação de abandono, sensação de não ter sido amado, acolhido, tanto por sua mãe, por sua família, pelas pessoas que te cercam, você não consegue perdoar, você carrega muita mágoa dentro do seu coração, você está machucando o seu cardíaco. Se você faz tudo isso que eu falei, o seu laríngeo está bloqueado, você não consegue manifestar. A gente tem uma passagem bíblica no princípio, foi o verbo cria. Então, quantos de nós não conseguem se expressar, diz sim para o outro querendo dizer não, diz coisas e faz coisas, adota posturas para ser amado, para ser aceito e se sente extremamente frustrado porque não vai ter um retorno daquilo, porque você está doando o que não tem e está querendo ser o que não é para agradar quem quer que seja, ou para conquistar às vezes, né, bens, valores, trabalhos que não são afinizados com o seu propósito de alma, porque nós somos ensinados que tem que ser, para você sobreviver aqui, tem que ser com sacrifício, você tem que sofrer, você tem que pagar um preço alto e pesado. E a verdade não é bem essa. Quando nós estamos alinhados àquilo que nos faz bem e faz bem ao outro através do nosso servir, porque um dos propósitos de estarmos aqui é esse servir e aprender através desse servir, não é para a gente ter problemas dessa natureza de forma tão pesada como a gente vê hoje com relação ao trabalho. Então, para a grande maioria das pessoas, trabalhar é um ato de sacrifício horrendo. Aqui no Brasil, por exemplo, chega domingo de noite, as pessoas entram em depressão, porque segunda-feira elas precisam trabalhar pela manhã. Então isso é muito triste. E também é um outro ponto que precisa ser analisado com muita sinceridade. Quando adoecemos o nosso chakra frontal, o chakra da visão, quando a gente se vê de uma forma que a gente não é, e a partir disso a gente deturpa toda a visão que está no nosso entorno, a visão de tudo. Tudo vira uma grande confusão. Então sim, eu vou desenvolver problema de visão. Olha eu aqui com óculos, né? Eu vou desenvolver problemas em me localizar, né? Em saber qual é o meu lugar no mundo, em me sentir confortável nas posições que eu ocupo. E quando eu corto a conexão, eu fecho, né? Meu chakra da coroa, eu corto a conexão com o alto, eu deixo simplesmente a mente atuar. Eu não deixo que as energias divinas, benfazejas, adentrem, né, por esse canal e possam se manifestar, possam me dizer o que eu preciso fazer, como eu posso agir, qual a melhor forma de agir, de sentir,
para que eu possa ter uma vida mais fluida, mais leve, e vá me curando, e com essa minha cura, com essa minha verdade, desenvolvendo a minha essência, eu vá contribuindo para o todo, para os outros também. Porque o exemplo é que arrasta, né? Não é o que a gente diz, mas é o que a gente faz e como a gente está vivendo, que vai criar um campo energético eletromagnético, que vai também se misturar com os demais campos e vai trocar uma informação positiva com eles. Então, notem que quem nós somos é que determina o nosso poder pessoal e o nosso magnetismo. E quando a gente busca só respostas externas, através de cursos, vídeos, de como ser mais magnético, como eu me visto para ficar assim, que pose eu faço, que postura, que gesto, tudo isso pode ser utilizado? Sim, mas se isso não está de acordo com a tua essência, você vai viver uma mentira, você vai vestir um personagem, e isso não vai surtir os efeitos que você irá obter se você realmente se alinhar com o seu propósito energético, com a sua essência e tiver de posse do seu real magnetismo. E tudo isso tem a ver com a forma como você se sente. Os sentimentos e as emoções, eles precisam ser olhados de uma forma muito sincera e muito honesta. Honestidade emocional é algo que a gente precisa aprender a praticar com a gente. E eu sempre indico exercícios de escrita para isso. Porque quando você coloca num papel, você está materializando e você está visualizando aquilo. E você não pode lutar, modificar, transmutar, reconhecer aquilo que você não vê. E o mecanismo de autossabotagem do ser humano, ele é muito forte. Ele até vê no outro às vezes, mas ele não consegue ver nele mesmo. E quando ele vê, muitas vezes ele não sabe o que fazer com o que ele viu. Mas hoje nós temos diversas técnicas, ferramentas, todas disponíveis aí na internet. Como eu disse para vocês antes, nem tudo precisa ser comprado, ser pago, né? Obviamente que se você tiver condições de ter auxílio de um terapeuta, de uma pessoa capacitada para te ajudar a caminhar um trecho, para te ajudar a se localizar no caminho, porque o trabalho é só seu. Que é uma outra coisa que o ser humano começou a fazer há muito tempo atrás e sofreu uma grande derrocada na sua história enquanto humanidade por conta disso, foi ceder o seu poder pessoal a profissionais, sacerdotes, místicos, que prometiam uma entrega de algo pronto. Então, algumas pessoas buscavam esse conhecimento, né? Nem sempre usavam para o bem, e o restante corria atrás do dinheiro, da matéria para suprir e achar que estava tudo resolvido pagando. Ainda hoje, gente, nós estamos em 2024, tem gente que compra terreno e lote no céu. E isso é uma realidade. E o que isso quer nos dizer? Enquanto a gente esperar que alguém faça por nós a tarefa interna que nós precisamos fazer por nós mesmos, isso vai continuar acontecendo e a gente continua fraco, manipulável e suscetível a toda sorte de problemas, doenças e relacionamentos difíceis e complicados. O que a gente vibra, a gente multiplica, atrai e multiplica. E para a maioria de nós isso tem sido muito desafiador. Buscar respostas prontas é sempre muito perigoso, porque cada um de nós vai ter uma energia, uma percepção e uma lição a tirar de algo que está acontecendo consigo mesmo. E ainda que essa lição nem sempre seja doce, suave, harmônica, ela certamente vai nos dar aquilo que nós precisamos para aquele momento, para o próximo passinho evolutivo rumo a uma autoconsciência. E nós somos especialistas em mentirmos para nós mesmos.
E a mentira é mais um ponto de enfraquecimento do nosso magnetismo e do nosso poder pessoal. Na área espiritualista e terapêutica, eu vejo muito disso. Então, assim, são pessoas que buscam o conhecimento, mas somente de forma mental, não sentem e não vivem ele. E buscam por terapias, querem tratar os outros, mas não querem se tratar. Então, o ego, ele vai tomando conta da gente, e mesmo estando mais perto, mais próximos, né, mais munidos de conhecimento, de ferramentas e de formas de nos tratarmos, a gente se engana. Então é o que a gente chama da falsa luz, né? Ah, mas eu atendo as pessoas, eu tô trabalhando num grupo espiritualista tal, mas por dentro você tá todo deturpado ainda. E isso não quer dizer que pessoas que trabalham e que são estudiosas, né, gente de energia e espiritualidade, sejam perfeitas, muito longe disso. Na verdade, são os que mais precisam, né? Eu tiro pela minha história, eu não cheguei no lugar que eu tô hoje pelo amor, não. Ah, porque eu sempre gostei de estudar, e estudo desde muito criancinha, as questões espirituais, enfim. Mas, terapeuticamente, eu fui buscar por dor pessoal mesmo, né? E a minha virada de chave aconteceu quando eu reuni energia e espiritualidade pra conseguir olhar para as minhas questões através desse viés, e aí encontrei uma completude. Mas esse é o caminho da Cíntia. E por que eu digo para você ficar atento para não se enganar? Eu conheço pessoas que estão emocionalmente muito doentes, e toda doença emocional ela tem reflexos espirituais e energéticos. É indissociado para mim. Ah, mas é uma visão pessoal, mas eu comprovo isso no dia a dia. Então, para mim é um fato. Então, assim, eu frequento a igreja, eu vou lá, sim, mas emocionalmente você tá destruído. Então, o que acontece? Você não tá vivendo e não tá acreditando naquilo que você tá pregando. Ah, mas eu faço caridade. Você faz caridade mesmo de um lugar de estar fazendo bem, estar em paz, ou você faz para preencher um vazio que você não quer preencher da forma correta, se tratando, olhando e modificando a tua postura, modificando a tua forma de ver a vida. Então, tem muitas armadilhas do nosso ego, no sentido de buscar fugas e desculpas para que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer, que é nos bancarmos emocionalmente, reconhecermos as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos desafios, lidarmos com elas. Mas para resumir hoje esse trecho, né, esse vídeo, o que eu gostaria muito de propor em termos de reflexão de vocês: verifiquem na vida de cada um em que lugar, com quais pessoas, em quais condições vocês deixam de ser quem realmente gostariam de ser. Cedem o seu poder pessoal. É para permanecer na empresa? É para agradar pai e mãe? É para não ter algum dissabor social ou familiar? Porque sim, gente, a gente não pode ser egóico, né? E acho que nem deveria falar, mas vou falar. Eu sou um reizinho, eu tenho que impor a minha vontade. Não é isso. Mas se você não pode ser você, e se as pessoas não estão compreendendo também o que você precisa fazer naquele momento para viver a sua vida, de algo que não envolva, né, o outro, obviamente, você precisa crescer e se bancar. E se bancar é economicamente, financeiramente, mas principalmente emocionalmente. Então, toda vez que você cede seu poder pessoal para o outro, você está enfraquecendo. E aí você atrai mais fraqueza para o seu campo eletromagnético. Você puxa para você mais situações de dor, de mágoa, de tudo que não presta. E vai chegar uma hora que você vai se sentir sufocado, e chega esses ápices aí que nós estamos tendo. De ver as pessoas completamente perturbadas emocionalmente, mentalmente, muitos até fisicamente. Então, todas as vezes que eu vou almoçar na casa dos meus pais e eu não quero,
Todas as vezes que eu faço aniversário, eu convido uma série de pessoas com as quais eu nem me afinizo para me manter num grupo social. É aquele trabalho que eu faço em uma empresa que tem valores completamente diferentes daqueles que eu prego e que eu gostaria de manter na minha vida. São as mentiras que eu conto para pertencer. É tudo aquilo que eu sei que não tá certo, que não tá bom, que tá errado, mas que eu deixo estar, deixo acontecer, para me manter em uma posição, em uma condição. E a gente faz tudo isso porque a gente não confia na gente e não confia em Deus. Porque a partir do momento que você começa a manifestar a sua energia, que você começa de um lugar respeitoso, claro, com o próximo, mas você começa a se acolher e a tomar suas decisões conforme a sua verdade, os seus valores e aquilo que você quer para sua vida, independentemente do que o outro ache, do que o outro pense, do que o outro sinta, você começa a recuperar o seu poder pessoal, o seu magnetismo. E aí as coisas começam a acontecer e se alinhar na sua vida de uma forma muito apaziguadora e harmoniosa para você. Então a paz que você não tem está na atitude que você não toma. E isso também se dá em razão das posturas que a gente adota de vítima perante a vida. Perante a família, perante o cônjuge, o parceiro, a parceira, perante o sistema que nos é imposto. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Já está bem extenso, mas hoje eu gostaria de propor essa reflexão para vocês. Onde eu não estou sendo eu? O que isso está me proporcionando? O que eu acredito que eu deveria fazer? Como eu deveria agir? Como eu agiria se eu não tivesse nenhuma outra interação relacionada a determinado tema, determinado fato, sentimento, emoção? E como isso tudo implica naquilo que eu sou e naquilo que eu gostaria de realmente ser e viver? Magnetismo e poder pessoal tem a ver com a sua essência, com quem você é, com como você se sente, com a sua energia. Não dá para comprar no mercado. Não dá para aplicar uma técnica e se tornar magnético. Não dá para ter poder se você não se gerencia, se você não tem autodomínio, não tem autonomia emocional. Então, magnetismo e poder pessoal vai muito além do marketing, da sedução, do poder, do crescimento sem limites. Veja como você pode se valorizar mais, como você pode se harmonizar e ter um contato maior com a sua essência, com Deus, com a sua espiritualidade, seja ela qual for, da forma que for que você exerça. Mas lembrando sempre que não existe barganha com Deus e com a espiritualidade superior. O que existe é apoio e amor para que você faça os movimentos que você precisa fazer para que você obtenha a sua expansão de consciência, o seu esclarecimento acerca da sua própria vida, para daí sim viver aquilo que você veio viver, fazer o que você veio fazer, que nada mais é do que expandir e viver a sua essência aqui, nesse aqui agora, na Terra. Eu espero ter ajudado com alguma reflexão e até um próximo momento.